Alimento Diário. Alimento Diário. Com o pastor Júnior Tércio. E chega o momento da palavra de Deus. Você, amado ouvinte Novas de Paz, louvado seja Deus pela sua audiência, pelo seu cuidado em ouvir essa boa palavra. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 27, nós lemos aqui numa tradução, e eu vou ler agora em outra tradução. 1 Coríntios 9, 27, diz assim a palavra do nosso bom Deus: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Deixa eu grifar essa expressão do apóstolo Paulo. Antes subjugo o meu corpo. Tem uma tradução que diz: trato com dureza o meu corpo. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Meus amados irmãos, você que vem acompanhando, você que tem interesse de se aprofundar mais um pouco, de usar o jejum para conquistar o impossível, você pode ir lá na minha fanpage e tem a ministração da segunda-feira, da mesma forma que terça-feira o pastor Tércio também ministrou. Então, acompanhe, é importante. Fica aí no Facebook, e aí você vai lá na hora da palavra e você fica meditando sobre esse tema. Segunda-feira eu falei sobre o jejum para vencer a carne. Eu vou dar uma relembrada, mas eu quero focar mais agora no jejum para vencer o mundo e para vencer o diabo. Mas antes, porém, eu preciso de algumas considerações. Antes de falarmos sobre o jejum, eu quero falar sobre um tema, e a gente vai fazer uma espécie de parábola sobre o que eu vou falar com o jejum. E eu queria, nessa consideração, ou nessas considerações, lhe perguntar, ou meditar com você, como nós estamos educando as nossas crianças, os nossos filhos. Olha só, no nosso país, hoje, infelizmente, nós temos uma lei conhecida como a lei da palmada. Você está dizendo, mas pastor, o que é que tem a ver a educação com os filhos com o jejum? Tem, guarda aí um pouquinho. A gente tem hoje no nosso país a lei da palmada, que infelizmente é uma lei socialista, de um grupo de pessoas que têm valores anticristãos e colocam isso, institucionaliza isso em forma de lei. O fato é que o papai e a mamãe já não podem mais dar aquele cascudo no filho, já não pode dar mais aquela pisinha, aquela tapinha, e aí o pai e a mãe fica como um carrasco, né? O Estado agora quer tomar conta dos seus filhos, educar os seus filhos, e o Estado é o bonzinho que protege. Se você dá uma pisa no seu filho, o camburão chega na sua casa para lhe prender. É mais ou menos assim. A mesma coisa, irmãos, acontece nas nossas escolas. Antigamente a gente via nas escolas os meninos, né? Aquela briga saudável de menino com menino, que dava a robustez à criança de se preparar para a vida, porque a vida é, de fato, muito rígida, né? E aí a gente via os moleques crescendo, querendo ser caba macho. Hoje, essas coisinhas na escola chamam logo de bullying. Chama mais uma vez o Estado, vamos chegar no jejum, eu preciso dessas considerações. Chama mais uma vez o Estado para resolver o problema. E o Estado agora resolve o problema de todos os pobres e oprimidos.
O fato, irmãos, é que essa ideologia tem causado nos nossos filhos uma falta de alicerce, como a palavra de Deus diz. Aqui o grande ensinamento pós-moderno é: fuja da dor e busque o prazer. A lei que rege a ideologia moderna é, repito, fuja da dor e busque o prazer. Se você tem algum probleminha, lá vai estar o Estado para resolver. Nós ensinamos os nossos filhos que o sexo é após o casamento. Aí o Estado vai lá e distribui um bocado de camisinha e diz: busca o prazer, juventude. Essa é a lei. É a lei. É a lei da modernidade. Então, como é que nossas crianças estão sendo formadas? Nossas crianças estão sendo formadas crianças insuportáveis, mimadas, com uma enorme capacidade de sofrer. Por quê? Sofre por qualquer coisa. É o centro das atenções. Se sente vítima de tudo. E aí vem uma pergunta: como é que nós devemos educar uma criança? Olha, eu estou falando sobre o jejum, viu? Mas eu preciso dessa consideração. Como é que nós devemos educar uma criança? E a palavra é direta. Nós precisamos educar as crianças colocando limites. Não quer dizer com isso que você vai estar dando tapinha. Isso é mais uma questão cultural, né? Eu mesmo apanhei e não fiquei com raiva do meu pai, falando nele, ele ligou agorinha. Pastor Ivanildo, olha, nem por isso fiquei traumatizado. Levei pizza, irmão, de cipó de goiaba. Quem levou já pizza de cipó de goiaba, diga amém. Eu já levei pizza de cipó de goiaba. Eu já me acordei, porque não queria acordar na hora certa, com um balde de água na cara. Acorda, menino! Nem por isso fiquei traumatizado. Graças a Deus, hoje sou um homem de bem, tenho um ministério a zelar. Amo minha mãe, amo meu pai. Isso é mais uma questão cultural. Mas, pastor Júnior, por que o senhor falou tudo isso? Olha lá, vamos aplicar tudo isso agora à realidade do jejum e dos exercícios espirituais. Nós estamos focando no jejum, mas tudo que eu vou falar para o jejum serve para oração. E serve também para ajudar o próximo. São esses 3 exercícios espirituais. A gente está focando no jejum com o objetivo de que você cresça espiritualmente nessa campanha Conquistando o Impossível. Mas olha só, agora nós vamos aplicar tudo isso que eu falei e vamos fazer uma espécie de parábola agora. Vamos trazer essa realidade para o nosso corpo. Agora, olha, o seu corpo é essa criança. O seu corpo é esta criança. Essa criança que eu falei, que hoje tende a ser criada sem limite, tende a ser criada só para o prazer. Saia da dor, busca o prazer. Saia da disciplina, busca o prazer. O seu corpo, entenda bem, agora é essa criança. A sua alma é o seu pai e sua mãe que deve lhe educar. Olha lá. Quando nós falamos de tudo isso, aí vem a realidade agora do que eu falei. E chega o Estado com a lei da palmada, dizendo: não faça isso, eu te protejo. E na igreja, irmãos, nos nossos dias, infelizmente está entrando como eu posso dizer, essa ideologia satânica, implantando agora dentro das nossas igrejas essa ideia de que nós não podemos fazer nada contra o nosso corpo. Ah, pastor, mas o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós não estamos falando de subjugar o nosso corpo, lhe deslacerando, não. Nós estamos falando de lutar contra os impulsos do nosso corpo. Não.
nós temos que buscar o conforto. Por isso que você está vendo as igrejas muitas vezes cheias, mas sem poder, sem autoridade. Crente que tem tanto tempo de crente, mas o inimigo entra pela porta da frente, sai pela porta da frente, e não se há mais autoridade espiritual, porque estamos criando este menino, nosso corpo, com muita moleza. Estamos criando essa criança muito mimada. Essa lei moderna de busca pelo prazer, infelizmente, já entrou dentro das nossas igrejas. Eu vou para o culto e eu vou assistir. Eu estou lá como telespectador, recebendo. Estou lá na minha posição confortável de ouvinte, e não se vê mais um evangelho onde se busca a preparação, como de fato lemos aqui, de um atleta que vai em busca do aperfeiçoamento das suas técnicas para vencer. O que diz 1 Coríntios capítulo 9, que lemos aqui, versículo de número 24. É necessário, irmãos, limitarmos essa criança que eu chamei aqui de corpo. Nós precisamos controlar a tendência de sermos o centro do mundo. Ontem, no finalzinho da tarde, eu estava junto com o pastor Francisco Tessa e mais alguns componentes da diretoria no círculo de oração lá em UR11. Eu quero até mandar paz do Senhor para a irmã Semires, todos os irmãos que estavam lá. E o tema de lá foi sobre o vaso de barro, que Jeremias fala. E aí, as irmãs fizeram uma encenação, entra o vaso, olha lá, o vaso de cristal, esse não serve. Entra o vaso cheio de ornamentos, esse também não serve, é o vaso vaidoso. Entra o vaso de ouro, esse não serve, quer ser o centro de tudo, tal. E eu estava lá ministrando a palavra, eu dei uma palavra, e eu estava falando que todos nós temos um pouquinho desse vaso que não presta, que não serve. Todos nós temos. E quando nós colocamos limite no nosso corpo através do jejum, anulando ou diminuindo a força da impiedade que há na nossa natureza, no nosso corpo, nós estamos dizendo: eu quero controlar Deus. A tendência de ser o centro do mundo. Vamos trazer mais uma vez a figura da criança. A criança mimada, o que é? Ela é o centro do mundo. As coisas giram em torno dela. E aí, por isso que eu estou dizendo, você precisa dos exercícios espirituais, senão você vai se tornar um crente mimado, um crente acomodado. E esse exemplo de exercício espiritual a gente já tem muito claro lá em Mateus capítulo 6, no Sermão da Montanha. Jesus deixa esses 3 exercícios espirituais muito latentes, muito visível para a gente. Lá no capítulo 6, Mateus, Jesus vai falar muito claro sobre a oração, é um exercício espiritual. Jesus vai falar muito claro sobre o jejum, é o que a gente está falando, é o tema da semana. Mas Jesus também vai falar de forma muito clara sobre ajudar os necessitados. Isso é o tripé, as 3 coisas que é a base da nossa fé. Se eu não estou fazendo uma dessas 3 coisas como exercício para tirar essa tendência de ser o centro do mundo, de ser de ser vítima das coisas, né? Porque a gente vê isso, o sentimento vitimista nas pessoas. É porque eu sou, ai meu Deus, porque também falou assim. Todo mundo, não me toque. Essa é a tendência do que nós chamamos politicamente correto. E com isso, irmãos, nós aumentamos a nossa capacidade de sofrer. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina a estarmos
prontos, a estarmos lutando com objetivos. Seu corpo, essa criança mimada, seja sábio. Enquanto você usa esses exercícios espirituais para educar o seu corpo. Nem de mais, nem de menos. É como a educação de fato de uma criança que a gente fez aqui. Esse paralelo. Note uma coisa. Depois dessa longa consideração, note uma coisa. Quando você descansa demais, quando você passa muito tempo descansando o seu corpo, você já percebeu que você fica mais sensível a ficar irritado? Eu vou dar um exemplo. Você passa o dia todinho lá no sofá, na cama, é seu dia de folga. Aí você vê alguma coisa, assiste um filme, come uma pipoca, tal, fica por ali, tal. Só naquela moleza, é o seu dia de descanso. Mas você se estendeu demais do descanso. Você já reparou que você fica abusado com qualquer coisa? Qualquer coisa lhe chateia. E aí você entra no parafuso, você diz, não, eu estava chateado porque eu estava muito cansado, mas agora eu descansei. Não, é porque você fica e você dá muito mimo ao seu corpo. Você dá prazer demais ao seu corpo. Aí você agora, você absorve aquela tendência de ser o centro de todas as coisas. Eu falei tudo isso para chegarmos diretamente ao jejum, para que você perceba que o jejum é uma arma, é um exercício espiritual, que você deve usar para controlar, educar ou reeducar o seu corpo. E com todas essas palavras, a gente lembra o que nós aprendemos segunda-feira, tá aí, na fanpage da rádio, na minha fanpage também, pastor Júnior Moura. Mas eu quero, depois dessas considerações, falar um pouquinho sobre o jejum para vencer o mundo. Olha que coisa interessante. O jejum para vencer o mundo. Lá no Salmo de número 35, versículo 11 e 13, o salmista agora ele se vê numa situação que por vezes passamos por ela. E o salmista escreve o seguinte, ó. Estou falando sobre o jejum depois dessas longas considerações. Estou falando sobre o jejum para vencer o mundo. E o salmista ele diz assim, ó. Falsas testemunhas se levantaram. Olha lá. Falsas testemunhas se levantaram, puseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem. Ou seja, o salmista estava fazendo o bem e ele recebeu o mal, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estava enfermos, as minhas vestes eram o saco. Humilhava a minha alma com jejum. Olha que coisa. E a minha oração voltava para o meu seio. Agora o salmista ele se vê encurralado com a afronta do mundo. Alguém se levantou contra o salmista, levantando falso contra ele. E é interessante, me toca quando ele diz assim, coisas que eu nem sabia. Ele quer dizer assim, eu nem fiz isso, eu nem passei por perto dessa situação. Como é que esse infeliz está falando isso? Qual é a atitude dele? Aí ele diz aqui, ó. Eu me tranco no meu quarto. Eu me visto de vestes de saco. Aqui fala de humildade. Dá pra gente fazer um paralelo entre a criança agora sendo educada. Olha o salmista educando o seu corpo. Porque se for pela carne, eu vou lá resolver a situação. E aí a gente resolve a situação de uma vez. Não é? A carne quer isso. A carne quer resolver do dia para a noite.
eu vou acabar com essa situação, ou se acaba tudo, a carne quer isso. Não é? Você entende o que eu estou falando? A gente quer resolver a parada. É a carne. É o menino mimado. Mas o salmista disse, eu me tranco no meu quarto. Eu me visto de humildade. Eu aflijo, olha lá. Eu aflijo a minha alma com o jejum. É como uma palmadinha que o pai dá no filho para corrigir ele, senão daqui a pouco ele vai dar no pai. Aí o pai tem que botar ordem no menino. Aí o salmista diz, eu me tranco no quarto e eu aflijo a minha alma com jejum e com oração. Ele diz que ele se volta para si mesmo com jejum e com oração. Com isso, o salmista ele está enfrentando as astutas ciladas do mundo. Deus está falando com você, meu irmão. Tem hora a gente entrar no nosso quarto. Se você fizer do seu jeito, você pode colocar tudo a perder. Você não pode entender que você é o centro das atenções, não. Você não pode, depois dessa cilada que o mundo fez para você, porque acontece isso com a gente, e a gente entra na mesma ideia do menino mimado. A gente agora se vê assim, o mundo está conspirando contra mim, pastor. Ô pastor, porque as coisas para mim é tão difícil, não é só para você não, meu irmão. Acabe com isso, acabe com com essa manha. Ah, pastor, e agora? Meu irmão, olha, se não tiver coragem para vencer, para lutar, peça para Jesus lhe levar logo, viu? Porque aqui não é seu lugar não, na terra não. Agora o salmista, eu entendo aqui que o salmista vê tanta covardia envolvendo ele, mas ele não se põe na posição de coitadinho não, porque o coitadinho fica, ai meu Deus, eu sou tão bom, eu só faço coisa boa, e não sei o que, e fica lá no cantinho. Não. Vai lutar, e lutar com as armas espirituais. Não fique dizendo, Jesus, mata meu inimigo, faz isso não. Jesus, faz justiça. Fica pedindo justiça, porque quando Deus descer com justiça, você ficará na linha também de justiça. Você será alvo da justiça dele. É melhor pedir misericórdia, é melhor entrar no quarto, é melhor jejumar, é melhor orar, é melhor se vestir com sacos de humildade e dizer, Senhor, me ajuda a vencer essa prova. Porque você também não é flor que se cheire, não, meu irmão. Essa é a raiz do verdadeiro evangelho. Eu consigo enxergar que eu não estou sendo vítima, mesmo que aos meus olhos seja uma injustiça, mas eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará. E eu não fico acuado, eu não fico querendo agora ser o santinho, o centro de todas as... Ninguém tá vendo eu sofrer, não. É a criança mimada. Bota ordem no seu corpo. Bota ordem na tua alma, meu irmão. Certa vez o salmista disse, minha alma, por que você tá angustiada dentro de mim? É como se o salmista dissesse assim, eu vou dar um carão em você, minha alma. Você tá triste por quê, rapaz? É mais ou menos essa ideia aí. Você tá triste por quê? Não, rapaz. Se levante, creia no Senhor. Ainda o louvarei. Será que dá para você dizer amém? Então o jejum, ele vence o mundo. Ele vem dessa conspiração maldita que por vezes o Senhor permite nos alcançar, mas eu não posso tomar a ideia de ser centro do mundo, ser centro, de ser o perfeito, o bonzinho. Não. Por fim, falamos segunda-feira sobre o jejum para vencer a carne. Tá aí na fanpage, né? Na minha fanpage tá lá a mensagem, se você quiser ouvir a mensagem que vai lhe ajudar também. Falamos agora do jejum para vencer o mundo, e eu quero concluir agora falando sobre o jejum para vencer o
diabo. Marcos capítulo 9, versículo número 29. Marcos 9, 29, diz assim: e disse-lhes, esta casta, caso casta de demônio, não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Depois, se você puder, leia do início do capítulo 9 de Marcos e você vai ver uma história que nos ensina muito. Sabe qual é a maior lição dessa história? É como o mundo nos enxerga. Como o mundo, ele espera uma solução da igreja para os seus problemas. Como o mundo vê a igreja como um ambiente de segurança. Mas sabe o que acontece? Um pai chega para os discípulos de Jesus com seu filho miseravelmente endemoniado. Ele tinha algumas convulsões, essa criança, é o que diz aqui, no capítulo 9. E por vezes o diabo entrava no corpo daquele menino, os demônios, e ele caía, tal, tinha alguns ataques. E o pai chegou perto dos discípulos e disse: olha, meu filho, acontece isso. E eu queria que vocês orassem para expulsar esse demônio do meu filho. E os discípulos oraram. Mas olha lá, o resultado não foi o esperado. O menino continuou sobre a ação do maligno. Tanto é que eles foram até Jesus, ou melhor, que o pai foi até Jesus e disse: olha, mestre, acontece isso e isso. E eu fui até os teus discípulos, que representam a igreja do Senhor. A igreja que não jejuma, irmão, é assim. É uma igreja que é uma vergonha, é uma igreja sem poder, é uma igreja que o coral canta muito bonito, lê, 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 e que o culto começa, e que a igreja é luxuosa e tal, e é assim, e tudo muito organizado, tudo muito certo, mas ninguém vê poder de Deus, ninguém vê resultado, vê um monte de religioso que passa pelos outros, nem a paz do Senhor dá, porque é mais santo do que todo mundo. É o que diz aqui também o texto áureo da nossa semana, 58 de Isaías. É isso. E agora Jesus ora, e aquele demônio deixa o menino, e o menino fica como que morto. O pai agradece Jesus, e mais lá na frente os discípulos perguntam a Jesus: ô mestre, o que foi que aconteceu ali atrás? A gente orou e nada. Olha lá o jejum para vencer o diabo. Aí Jesus diz o que nós lemos aqui. Algumas caixas de demônio que só sai com oração e jejum. Jejum e oração. Se você está precisando de vencer alguns impulsos na sua carne, alguns impulsos como algum impulso de natureza sexual, não sei, a ganância, você busca o dinheiro, o poder, não sei, a inveja, sei lá, alguma coisa que é impulso pecaminoso que lhe incomoda. Jejum mesmo. Jejum. Se você quer vencer o mundo, você vê que o mundo conspira, mas você ao mesmo tempo não se vê como vítima, você quer lutar, você quer vencer o mundo. Jejum, meu irmão. Se você vê que o diabo está se levantando, tomando membros da sua casa, jejum, meu irmão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que essa prática, que é exercício espiritual, que essa prática que reeduca o nosso corpo, que diz assim ao nosso corpo: você não vai ficar só no prazer, não. Você vai ter agora limites, como você faz com a sua criança, como você faz
com seu filho. Agora, eu vou lhe guiar. O jejum serve para isso. Para dar limitação a um gigante terrível que temos dentro de nós, que é o gigante da nossa natureza. Não basta só a nossa natureza, ainda temos o mundo. Não basta só a nossa natureza e o mundo, temos o próprio diabo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Alimento Diário. Alimento Diário. Com o pastor Júnior Tércio.